Boa tarde, eu estou com a professora Herotildes Leal, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o tema da nossa conversa é a importância da subjetividade para a saúde mental. Eu não consigo chamar a professora Herotildes de professora, que somos amigos. Herotildes, quem é você? Jorge, essa pergunta, sempre quando alguém faz para a gente leva um certo susto, né? Eu levo sempre, quem sou eu, meu Deus, quem sou eu? É, Bom, eu sou uma mulher capixaba, eu nasci no Espírito Santo, em Vitória. Meus pais, eu tenho uma mãe do interior do norte do Espírito Santo, no limite com a Bahia, que morava num município chamado São Mateus. É um município bem no norte. Meu pai, ele é de Vitória. A minha família, eu tenho duas irmãs e um irmão. Eu saí de Vitória quando eu me formei. A minha família, ela é uma família assim, meu pai é filho de ferreiro e de uma lavadeira. Minha mãe é filha de uma mulher, que era uma mulher de classe popular, que casou no interior, você já deve ter ouvido essa conversa, uma mulher jovem, muito jovem, que casou com um homem muito velho que tinha terras. A história que conta é que ele se apaixonou por ela, uhum. e a minha avó é uma mulher muito interessante, essa minha avó virou uma mulher muito forte no pedaço, andava a cavalo, cuidava da terra, porque meu avô morreu, ela casou de novo. A minha família tem essa história, assim, a história de um monte de brasileiro. Mas tem uma característica curiosa, porque a minha mãe saiu desse lugar pequeno, foi criada por uma tia, por isso que eu te perguntei do piano, que é Ah, uma pianista que tinha o meu nome, que bonito. Herotildes, que criou a minha mãe na cidade para minha mãe estudar. E a minha mãe é dentista. Sei. Hoje é uma velhinha de 87 anos, 86 anos, mas ela é dentista, foi uma das primeiras mulheres a estudar, ela é muito guerreira, minha mãe. Sei. E, e aí eu vim para o Rio de Janeiro, depois que eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, eu fiz medicina. E eu vim para o Rio de Janeiro porque eu queria ser psicanalista. Sei. Eu queria ser psicanalista, tinha uma certa implicância com a psiquiatria asilar, hospitalar, desde sempre. Sei. E aí vi falar de um curso chamado Psiquiatria Social, pensei, é isso aí que eu quero fazer, porque é uma coisa que vai discutir as internações. E vim para o Rio, e aí acabei virando uma psiquiatra. Sei. Bom, resumindo, eu sou essa mulher, eu tenho um companheiro, eu não tenho filhos, eu Sei. não tenho bichos. Sei. Nessa pandemia, eu comecei a cultivar rosas, Que pequenas. legal. Que legal. Não sei, tá bom aí? Tá bom, perfeito. Sabe, é muito legal que a nossa conversa é sobre subjetividade, né? E as pessoas entendem a palavra subjetividade como algo impreciso, algo que, sabe, a pessoa. E subjetividade, no sentido mais técnico ou filosófico, quer dizer o que acontece dentro do sujeito, né? E é muito legal, falando em sujeito, você coloca a sua história como sujeito, né? E tem tudo a ver com a subjetividade. Por exemplo, eu não falei em nenhuma das entrevistas quem eu sou, né? Aham. Eu sou Jorge, filho de um sapateiro, São Sebastião, que nasceu no Mato Grosso, quando era um estado só, e da Dona Maria de Jesus, que nasceu em Diamantina, no Belo, em Minas Gerais, né? Eles se conheceram em São Paulo, namoraram e noivaram durante 8 anos antes de se casar. E eu fico pensando, nossa, mas por quê, né? Não, porque eles queriam ter a casa deles, eles se prepararam para se casar. A minha mãe queria ser mãe,
Eu sou de uma família de 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. Fui caçula por 9 anos, depois nasceu minha irmã mais nova. E quando, coisa que acho que é assim, falando bem rapidamente, quando fiz 14 anos, eu tinha que escolher o que eu ia fazer no curso colegial, né? Agora ensino fundamental 2. Foi a primeira decisão que eu tomei sozinho. Eu escolhi um curso técnico aqui perto da minha casa, uns 15, 20 minutos, de eletrotécnica, de eletricidade. E eu fui lá, me inscrevi, fiz a prova, entrei e fiz eletrotécnica, né? Depois, durante o curso, eu resolvi que eu queria fazer física, também fui atrás do sonho, né? Estudei física 5 anos na Universidade Federal de São Carlos, não me formei. Uns 2 anos depois, eu entrei no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, estudei mais 5 anos e também não tenho diploma, né? Passaram aí com a esquizofrenia, a crise e tal, né? Isso depois eu vou contar num vídeo meu. Eu entrei em 2002 no curso de filosofia da USP, também da Universidade de São Paulo, e também me aproximei da saúde mental, né? Através da associação chamada ABRE, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. E através dessa associação eu conheci a Cecília Vilares, que é uma terapeuta ocupacional e de família, e 2 anos depois, o professor Rodrigo Bressan, que na época não era professor, ficamos amigos, e tem toda uma história. E aí, esses 2 relacionamentos me levaram por um caminho por dentro da, da universidade. Eu que queria ser, quando jovem, um físico que trabalha na universidade, acabei trabalhando na universidade como na área de saúde mental, né? Em 2008, eu entrei para a equipe do PROESC, deixei de ser paciente e entrei para a equipe. E aí um professor que eu já conhecia desde 2001, professor Itírio Shirakawa, passou a me tratar em 2008 até hoje. E fiz muitas coisas na saúde mental, e é nessa linha que eu quero falar, nesse dia 10 de outubro, sobre o cuidado com a vida. E eu não te perguntei uma coisa. Eu fiz uma terapia psicanalítica por 19 anos, Elotildes. Você virou psicanalista? Não, eu desvirei. Certo. Eu virei psiquiatra. Tá. E foi muito interessante, porque eu achei que eu acho que a psiquiatria me cabe melhor do que a psicanálise. Pelo menos da psicanálise que eu conhecia naquele momento da minha vida, né? Eu também fiz análise muitos anos, sabe? Eu fiz análise quase 30 anos. Nossa. E no meio desse caminho eu fui descobrindo que eu queria ser psiquiatra e não psicanalista, embora eu tenha estudado um pouco de psicanálise, eu frequentei muito tempo instituição psicanalítica para estudar, mas depois eu achei que o meu lugar era como psiquiatra. Se me perguntar muito por quê, mas eu acho que é porque eu gosto da conversação e eu conheci uma dimensão da psicanálise, que eu acho que não é a única psicanálise possível, onde a conversa ela era muito esquadrinhada, e eu gosto da conversa com os meus pacientes, e ser psiquiatra me dá uma liberdade, não toda, obviamente, porque a gente não tem com ninguém toda a liberdade, mas uma liberdade de dirigir a conversa de um outro jeito que eu achei que era bom. Eu ficava mais confortável se eu não precisasse ficar pensando tanto previamente. Eu comecei a fazer o tratamento psicanalítico em 2001, né? Quando eu comecei, eu achei a psicóloga um tanto arrogante. Mas é o que eu tenho, é o que eu vou ter que fazer. E ela não é arrogante coisa nenhuma, é uma querida, assim, né? E eu falo assim, a psicanalista é uma querida, os psicanalistas vão ficar fazendo um monte de correlações e tal, mas é uma querida mesmo. E, para mim, a psicanálise, eu também conheço um pouco, né? Para mim, a psicanálise é a Cláudia Pessoa, a Cláudia que eu posso trocar as coisas. Isso virou uma relação muito boa e que me ajudou a entrar em ressonância com coisas muito importantes do meu mundo interior, né? Como hoje eu convidei
todos os convidados são médicos, 7 psiquiatras e a professora Rossana Noco, que é da saúde coletiva, né? Foi uma escolha, porque eu tinha que focar, né? Se eu misturasse os... Mas ela é uma psicanalista, ela se Ela identifica falou, como psicanalista. ela falou. Mas a nossa conversa foi sobre a rede de atenção psicossocial. E é isso, sabe, Herotildes, você é uma psiquiatra muito experiente, você atua na ponta. Eu me lembro de você me convidar em 2011 para dar aula para os seus alunos que estavam atendendo as pessoas na ponta, no CAPS, né? Eu queria começar nossa conversa levando para isso, para as pessoas entenderem que a subjetividade está relacionada com o que acontece no nosso mundo interior, nos nossos sentimentos, a nossa visão de mundo, como os relacionamentos com as outras pessoas constituem também parte da nossa saúde mental. Eu não sei se é por aí, se é para abrir a nossa conversa. Você estuda isso há muito tempo. Mas seria para que as pessoas que nos veem na internet, que não são da área médica ou da área de saúde mental, possam pensar um pouco dentro desse tema do Dia Mundial da Saúde mental para todos, né? Então, fiquei pensando aqui com esse nosso início de conversa, Jorge, que como é que é engraçado, né? Porque quando eu saí de Vitória, eu fiz o meu último ano, eu fiz com um psiquiatra que foi um psiquiatra importante para mim, ainda era um último ano de medicina que você fazia. Eu já não fiz na especialidade, mas eu acompanhei o último ano, que era um último ano com a especialidade, que isso acabou há muitos anos, eu estou formada há muitos anos, quase 30 anos de formada, eu acho. Eu estou com quase 30 anos de formada. E eu acompanhei a turma anterior, que era a turma que escolhia uma especialidade. E esse psiquiatra era um psicanalista. E você sabe que a psiquiatria e a psicanálise andaram por muito tempo de mão dadas, né? Se a gente for pensar nos manuais de classificação, até o DSM-3, eles andavam de mão dadas. Depois as mãos se desfizeram e corpo e mente se separou, né? Mas eu ainda fui formada nessa perspectiva, tinha um negócio que se chamava psiquiatria dinâmica, que era uma perspectiva francesa da psiquiatria que dialogava com a psicanálise. Bom, mas por que eu estou falando isso? Enquanto a gente estava conversando, eu fiquei pensando assim, como é que é interessante a vida, que a gente dá voltas para ir ao mesmo lugar, não é? Então, eu queria ser psicanalista, não fui, escolhi, que foi uma escolha, achei que eu ficava melhor como psiquiatra, na possibilidade de negociação com os meus pacientes. Eu me sinto mais confortável podendo falar o que eu penso e compartilhando a produção do cuidado juntos. Não acho que o psicanalista não faça isso, mas ele faz isso num outro estilo, um estilo que não me cabia bem. E o curioso é que eu fui acabar estudando isso dentro da psiquiatria. Veja que curioso. Né? Aquilo que é a matéria de ouro do psicanalista, que é a subjetividade, eu tornei a minha matéria ouro dentro da psiquiatria. Não é? E até fico pensando, ontem eu estava pensando, quando eu estava falando com uma psicóloga jovem, que talvez nem existam mais psiquiatras dinâmicos, que eram como eram chamados psiquiatras que dialogavam psiquiatria e psicanálise, e que tinham a subjetividade como seu objeto. Não existem mais com esse nome, mas eles estão aí, que são os psiquiatras que pensam como é que a dimensão interior de cada um de nós se conecta com o exterior, não é? Como é que ela se articula? Porque, veja, o fato de eu estar me encontrando aqui com você e ser você quem é, provavelmente eu vou fazer uma entrevista que eu nunca faria com ninguém. Esse encontro produz em mim afetações que eu não viveria, sei lá, se eu estivesse conversando só para falar com a Rossana Onoco. Por exemplo, que eu falei para você de quem eu sou, a Rossana Onoco não tem a menor ideia de como é a minha família, e eu trabalho com ela, sei lá, 10 anos.
É engraçado isso, né? Então, eu estou falando isso para poder a gente pensar um pouco o que é essa dimensão da subjetividade. A subjetividade é como se ela fosse também uma coisa multifacetada que a gente pode experimentar de forma diversa nos encontros que a gente tem na vida, né? E esse pequeno exemplo aqui de nós, assim, eu fiquei pensando assim, mas é engraçado, eu nunca comecei uma entrevista assim, e eu acho que fui provocada por você me perguntar quem eu sou, assim, Sim, deste modo, né? E eu não tinha pensado antes, porque essa é uma pergunta que seria óbvia, né? Você ia me perguntar, começando uma entrevista, quem eu sou. Aí eu poderia dizer, eu sou uma psiquiatra, me formei no sei onde, mas me deu vontade de falar quem eu sou desse jeito, que eu sim, nunca falei, que eu nunca. Então, acho que foi provocada também por um encontro muito peculiar, que foi o que me fez aceitar esse encontro com sim, você, que é a sim, possibilidade de ter uma conversa com alguém que eu já venho conversando há muito tempo, sim, que eu acho que a gente tem uma conversa que se iniciou há muito, muito tempo, sim, sim. mas é sempre uma conversa num enquadre já marcado por temas que a gente se encontra para discutir. E hoje você está me propondo um tema, né? Em Sim, geral, sou eu que te sim, convido para dar aula, ou sim. a gente está junto numa atividade que já tem um script pronto. E eu gostei dessa possibilidade de ter o script proposto por você. Ah, Então, que tudo legal. isso, já que você está querendo que a gente fale um pouco de subjetividade, eu acho que a subjetividade é um pouco isso, é essa dimensão de nós que pode se revelar quando a gente Sim, encontra o outro. sim, Então, ela é algo que está dentro da gente, mas ela é algo que se tece também quando a gente encontra o outro, entende? Então, isso que eu estou essa Erotildes que está se apresentando para você, ela tem uma dimensão que está sendo tecida com você agora, junto quando você me convidou para esse encontro e me animou, porque sim. você me convidou na semana passada, com uma Uhum. semana, e eu fiquei com vontade de ter essa conversa. Que Né? legal. Talvez outro dia desse me chamaram para fazer uma live de suicídio com uma semana de antecedência. Eu não quis, eu não fiquei com vontade, porque eu tinha muita coisa para fazer e aquela convocação não era suficiente para eu arrumar o meu horário, entendeu? Sei, sei. Que me foi o que aconteceu, assim, é como é que o outro afeta a gente, que dimensão que ele permite que a gente coloque em jogo e que nos abra a Uhum. existência. Então, um pouco isso que eu fiquei pensando que a gente podia falar a partir desse nosso encontro sobre a sua temática. Então, né, Edotildes, eu acho muito bacana você usar a palavra outro, e desde 2008, e eu comecei a falar em 2009 sobre um filósofo, falar em palestras, né, chamado Emmanuel Levinas, que é um lituano radicado na França, e ele tematiza justamente essa relação entre o eu e o outro, né? É um filósofo sofisticado, não vou aqui conversar, ficar abrindo filosofia com você, mas ele diz que é muito importante que o outro o que nos determina é o outro, não é o contrário. Eu que Sim, falo, eu que faço o outro fazer, não, não, é o outro que nos isso é determina. verdade. E ele coloca uma coisa bem radical assim, né? É o outro que nos determina, mas nós somos responsáveis pelo outro. Hum, E nessa, assim, nós estamos aqui conversando, nos conhecemos há muito tempo, desde 2005, e nessa é perceber, para mim, né, com esse tema do Dia Mundial da saúde mental para todos, é perceber que o outro está muito para além do que a gente sabe, pensa, raciocina. Né? Então, a relação com o outro, nos termos do Levinas, é a relação com o infinito. Né? Infinito, sim, para o Levinas, é Deus. Quer dizer, o sagrado está na relação com o outro. E é um sagrado que tem essa dinâmica do milagre da vida, vamos dizer assim, sabe? Isso que nós estamos aqui conversando, trocando, você viveu em outro estado diferente do meu, toda uma história. E acho que é isso que dá colorido para a vida e nos permite ter saúde mental, né? Independente sim, de critérios diagnósticos que têm outra função. Né? Eu já sim, conversei com o doutor, claro. com o professor Cláudio Banzato.
Uhum. É nessa linha, eu passo a bola para você. Sim, eu queria falar duas coisas. Uma sobre essa máxima do dia mundial da saúde mental, né? Que é saúde mental para todos, acesso e Maior como é que é? investimento, maior acesso. Maior Investimento, maior acesso. investimento e maior acesso. Você sabe que eu gosto muito das coisas idealistas. Sei, Eu não consigo imaginar uma vida sem ideal. sem sonho. Aliás, acho que é isso que me faz ficar viva. Então, eu gosto dessa máxima saúde mental para todos como um sonho, sabe? Eu penso os ideais como aqueles sonhos que fazem a gente investir nessa vida. Sei. E estou falando isso porque eu acho que isso, num certo sentido, se conecta também. Vou fazer uma conexão louca aqui, mas bom, acho que a gente pode, né? Sim, claro. Que é, você falou dos diagnósticos, da função dos diagnósticos. Os diagnósticos, hoje, se eu tivesse que falar deles, dos diagnósticos psiquiátricos, que são diagnósticos com os quais eu trabalho, porque é a matéria do meu trabalho, eu uso essas ferramentas, né? Mas quando eu uso essas ferramentas hoje, eles são muito menos para me dizer, e por isso que eu acho que essa minha formação ela tem uma responsabilidade sobre essa minha perspectiva, que eu te falei, essa perspectiva dinâmica, de pensar, usando a palavra que você trouxe, a subjetividade, é que eu penso que os diagnósticos, eles são muito mais uma primeira lente que eu tenho, Sei, uma primeira, não acho que ela é a melhor lente, mas ela é a primeira que eu tenho, sei, para me aproximar no cuidado de alguém quando eu preciso ter uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira trilha sei, para saber como essa pessoa constitui o seu mundo. sei, Entende? Então, o diagnóstico, para mim, quando eu penso o diagnóstico num encontro que eu tenho terapêutico, num encontro com um paciente que eu vou tratar, sei. ela não é ela não me define essa pessoa. É como se ela fosse uma janela Uhum. que me permitisse vislumbrar um certo campo que eu posso ter como uma pista de que atrás dessa janela tem um mundo que se organiza de uma forma que eu não conheço e Sei, que talvez o diagnóstico me ajude a ter pistas. Então, o diagnóstico, para mim, ele é muito mais que modos essa pessoa experimenta a vida, ainda numa aproximação muito grosseira, sabe, Jorge? sei, Que isso pode ir se refinando na medida em que eu vou conhecendo essa pessoa. sei. Porque quando eu vou conhecendo, o diagnóstico ele é muito generalizante, não é? Sim, Então, ele não me permite conhecer aquela pessoa que está ali na minha frente. Ele é só uma pequena lente de aproximação para que eu possa, a partir dali, abrir a possibilidade de ir com a guia que a pessoa me dá, porque o diagnóstico ela é uma ferramenta minha. sim, A guia que a pessoa me dá é a sua história. Eu ir podendo, é, vamos dizer assim, corrigir a minha guia, porque a minha guia, a minha ferramenta, né, para usar a palavra ferramenta para mim e guia para o outro, a minha ferramenta ela é muito pobre. Ela sei, é muito, ela não me permite ver com detalhes a particularidade de cada pessoa que eu encontro. sei. Mas aí o que ele vai me oferecendo vai qualificando a minha ferramenta e às vezes transforma a minha ferramenta numa coisa muito mais interessante do que está escrito nos livros, né? Claro, claro. Eu entendo o que você diz, né? Muito, porque eu sou membro de uma equipe que trata um tipo de diagnóstico, que é a esquizofrenia, né? É um Sim, universo muito maior do que qualquer texto possa representar.
E Sim, eu sei que na Universidade Federal do Rio de Janeiro e aqui na Unifesp também se tem uma exigência muito grande de que os médicos saibam usar a medicação direito, né? sim, sim. Você não passa pela residência médica da Unifesp sem ser um bom psicofarmacologista e ter uma boa noção de psicopatologia, Sim, né? sim. Agora, eu entendo o que você quer dizer. Quando você fala, eu fico lembrando, eu tive 3 psiquiatras ao longo de 2003 até hoje. E eu vou falar de um residente que me atendeu entre 2003 e 2005, que ele sentava e ficava mais de uma hora conversando comigo, né? E conhecia toda a minha história, nas relações familiares, o que era importante para mim. E essa possibilidade de diálogo me permitiu reconstruir meu caminho sem desistir da filosofia, do curso de filosofia, né? Hum, E aderir a uma dose de remédio que eu sempre achei que era alta para mim, né? Por 2 anos uhum, e tal, né? uhum, É uma construção de possibilidades. Depois eu fui me tratar no PROESC, que é o Programa de Esquizofrenia da Unifesp, em 2005, meados, e a psiquiatra que me atendeu, né, a Cecília Tux, esse primeiro médico chama-se Sérgio Lobão, né? Estamos falando de subjetivo, não estamos falando das pessoas. A uhum. Cecília Tux, eu falei, olha, doutora, primeira consulta, eu quero baixar meu remédio. Ela falou, Jorge, tudo bem, mas para quanto você quer baixar? Eu falei, peraí, eu posso escolher o tratamento que você vai prescrever? Eu me espantei mesmo. Eu falei, não, você pode, com certeza, é um direito seu. Mas vamos fazer um acordo. Se você não se sentir bem, você vai me procurar, né? Uhum, uhum. Aí eu estava lá entre uma dose de 7,5 de um remédio, e o remédio existe também até 2,5. Falei, deixa eu ficar com 5, vai que isso dá errado, né? Então, né, ela me passou a responsabilidade pelo meu próprio cuidado, Aham, colocou no lugar de quem queria dialogar, né? uhum. Depois, em 2008, eu saí como paciente do PROESC e entrei como membro da equipe. Aí eu fui me tratar com o Dr. Itírio Shirakawa, que é um professor titular, né, que aceitou me tratar, é uma coisa muito bacana. E o Dr. Itírio é um japonês, hoje ele está com 78 anos, eu acho. Ele ainda está trabalhando, Jorge? Sim, o Dr. Itírio atende, né? Ele me atende ainda, né, também. Que bacana, que bacana. Ele tem um livro muito conhecido, né? O Ajuste Social na Esquizofrenia, não é? Sim, sim, É esse o título, não é? O livro, o é isso título? mesmo, o título da tese É, de doutoramento dele. é. E, e, o Dr. Itiro, ele é o que ele é. Ele é um oriental, tradicional, mas ele é uma pessoa afetuosa, que tem muito tato para falar as coisas, né? Então, sempre, por cada consulta com o meu médico, com ele, eu presto muita atenção e fico pensando depois o que é que ele está querendo me transmitir, né? Então, isso mostra. E assim, ele é muito claro com relação à medicação, dose e tudo mais. Eu estou com a mesma dose de um remédio já há uns 4, 5 anos, né? Uhum. E eu falo com ele todo mês. Eu não vou, eu me colocar em risco, e também é um privilégio conversar com o doutor Sim. para mim, né? Em termos da minha própria saúde, meu privilégio nesse sentido. E, onde eu quero chegar com isso é que, com essas experiências, com o meu tratamento psicológico, com a psicanálise, a esquizofrenia, quando você estava falando do diagnóstico, por isso que eu fiz essa digressão tão longa, né? E me sinto à vontade aqui com você. Com outros entrevistas eu falei menos, para deixar as pessoas falarem. Mas eu queria te ouvir sobre isso. A esquizofrenia virou uma doença que tem uma característica muito clara, que eu cuido, e isso me abriu a possibilidade de olhar para a minha vida e viver como qualquer pessoa, com as dificuldades, com os sonhos, com as coisas bacanas, as coisas que dificultam, mas assim, a esquizofrenia, eu tenho diabetes, por exemplo, né? Vou dar isso como exemplo.
Não tem nada a ver, em termos da medicina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Um é o pâncreas e o outro é o sistema de neurotransmissores do cérebro. Né? Uhum. E eu cuido do meu diabetes e vivo, entendeu? Vivo, faço as minhas coisas. A esquizofrenia deixou de caracterizar a minha subjetividade. Né? Então, eu vejo pessoas falando sobre reabilitação psicossocial, sobre recovery. São coisas muito importantes, né? São mesmo, para o mundo prático. E eu fico lembrando do Spinoza, que é um filósofo que eu gosto muito, né? Os descaminhos que o Heidegger fez. Né? Então, eu vejo o mundo com outras cores. Eu não digo que reabilitação psicossocial, recovery, psiquiatria clínica, psicofarmacologia, tudo é importante para o cuidado da pessoa com saúde, com questões de saúde mental. Mas eu tenho me permitido olhar o mundo pelos meus olhos. Né? Isso, para mim, é a minha subjetividade. Não sei se é por aí. Eu acho que você fala disso muito melhor que eu, né? Embora eu também, obviamente, tenha a minha subjetividade, mas você fala a partir de uma experiência muito radical que você viveu. Você tem uma radicalidade na sua experiência que foi o seu adoecimento, né? Mas eu fico me lembrando, tem umas pessoas que eu admiro muito e que são usuários que me ensinaram muito, né? Então, uma das pessoas que é uma das representantes do Recovery, que eu não sei se você já ouviu falar, provavelmente você já ouviu, porque você lê muito, chama-se Pat Deegan, que é a Patrícia Deegan. Ela tem uma coisa tão maravilhosa que eu acho, que ela faz uma discussão. Ela tem um negócio que eu acho muito legal, porque você falou em remédio, eu me lembrei dela. Ela criou um aplicativo que ajuda os usuários. Você conhece esse aplicativo, Jorge? Ajuda os usuários a conversarem com seus psiquiatras sobre remédio. Ah, que legal. E ela faz, né, aquela consulta rápida, então o cara a dizer o que quer para o médico, que eu acho uma coisa genial. E ela tem um negócio que eu acho muito bacana, um pequeno vídeo que eu gosto de dar para os meus alunos, que ela fala assim, você tem que dizer para o seu médico que você precisa de um remédio, eu não vou me lembrar os termos em inglês que ela usa, mas é a pílula da medicina e a pílula para a vida. Você precisa pedir um remédio que ajude você a fazer aquelas coisas que são de valor para você. Claro. E não aquilo que o médico põe que é bom para você. E essa é uma aula, porque a gente... Ela fala que a gente tem que inverter as perguntas. Não é o que eu posso, o que você está sentindo, mas o que é importante para você que eu te ajude. Eu acho isso genial, sabe? E eu tive alguns pacientes que me ensinaram muito isso. Eu trato uma pessoa que, para mim, eu tenho um grande mestre, que foi um paciente que está comigo há, sei lá, 20 anos. E ele é uma pessoa que ele me ensina muito, porque ele não compreende o problema de saúde dele da mesma forma que eu. Ele tem uma coisa que mas ele me ensinou a tratar dele. Sem que eu tenha que exigir que a gente tenha a mesma perspectiva sobre o problema que a gente enfrenta. Porque ele é uma pessoa que teve muitas internações, mais de 70 internações na vida, pessoa com uma experiência muito difícil. E um dia ele falou para mim uma coisa que eu achei tão bacana. Ele falou para mim assim, você sabe por que eu tomo remédio? Aí eu falei, não sei. Ele falou assim, porque eu sei que eu não estou bem quando eu começo a desconfiar até de você. Que legal. Eu achei que aquilo virou uma coisa tão incrível para mim, porque, na verdade, ele foi me ensinando
como é que ele ia reconhecendo que ele não estava bem na vida, entende? E eu não preciso que ele aceite o diagnóstico A, o diagnóstico B. Claro que eu preciso pensar a partir das minhas referências para poder ajudar ele, mas isso não é importante para ele. Isso para ele, o que é importante é que eu reconheça isso que ele está me falando. Eu tenho duas, essa é uma das experiências que para mim foi muito formadora, a outra é uma pessoa que não é minha paciente já há muitos anos, mas ela me deu também uma aula muito boa, assim, de lidar com a subjetividade do outro. Ela não tinha nenhuma questão com o diagnóstico dela, ela tinha um transtorno de humor bipolar muito grave, ela vendia tudo que ela botava na rua, dava, e um dia ela quis parar de tomar remédio. E a gente fez uma coisa combinada de parar de tomar remédio, mas eu falei, olha, você tem um risco. Pode acontecer de você ter um novo episódio desse e isso você trabalha com tanta dificuldade, você dá tudo, a gente vai ter que combinar e aí como é para você não acontecer a mesma coisa. E aí ela topou. Topou e ela passou um grande tempo bem, mas depois ela teve um novo episódio. E depois desse novo episódio, ela falou para mim, Herotildes, eu não quero mais passar por isso. Claro que nesse novo episódio a gente tinha feito uma rede de suporte que ela não chegou a ficar fragilizada como daquelas vezes anteriores. Mas eu acho que, às vezes, o psiquiatra precisa, sem colocar o paciente em risco, quer dizer, discutindo com ele os riscos e construindo possibilidades de suporte, experimentar um pouco o que a pessoa está dizendo que é aquilo que ela precisa, porque eu não tenho bola de cristal. Claro que eu posso dizer para você, olha, Jorge, eu acho que você aumenta seu risco assim, né? E se você aumentar o seu risco, a gente vai fazer o quê? Não é? Como é que a gente vai fazer? Mas eu acho que, assim, apostar um pouco, que eu acho que se apostar na subjetividade do outro, que não está tudo do lado de cá, e que o outro tem um conhecimento sobre a sua experiência, sobre a sua vida, que eu não tenho, eu acho que isso é importante para a prática médica, sabe? Para a prática médica, eu não digo só a prática médica da psiquiatria, não. Você falou de um problema de saúde, que é a diabetes. Eu agora estou trabalhando com os meus alunos na atenção primária em saúde, e eu fico impressionada como é que as pessoas que têm diabetes e descobrem esse diagnóstico imediatamente pensam que elas estão entrando no portal da morte. E como é que a gente lida com isso para ajudar a pessoa a descobrir que tem um tratamento, que o tratamento é para fazer diferença, que ela não está se tratando para anunciar a morte? Voltando a falar de saúde mental, não é? Acesso e possibilidade de você discutir isso. Então, eu estou falando isso porque eu acho que são coisas, dimensões da subjetividade em campos diferentes de problemas de saúde, mas a diabetes é um exemplo, né? O horror de quem recebe esse diagnóstico. Eu acompanhei uma senhora que acabou de receber o diagnóstico, ela estava falando, olha, eu acho que o que vai acontecer comigo é morrer, porque todas as pessoas que eu conheço, porque o tratamento, aí a gente precisa trocar um pouco, né? Mas quem que você conhece que melhorou? Aí ela mesmo lembrou, não, mas eu conheci o amigo do meu filho que está vivendo com diabetes desde os 20 anos e conseguiu viver melhor. Aí a gente vai, sabe, balançando, fazendo uma... não sei. Possibilidades de construção no concreto, né? Isso. Que eu acho que é uma coisa... Eu tenho um amigo que eu descobri ano passado, ele tem diabetes tipo 1 desde criança. E eu nunca percebi, né? Trabalho com ele há muito tempo, há anos, né? Aí, por uma situação, eu descobri que ele tem diabetes tipo 1. Né? É isso, né, Herotildes? Vale para a saúde do corpo como um todo e para a saúde mental. Eu passei por uma experiência muito marcante em 2018, que eu praticamente estava condenado no meu pé, tive que colocar um stent, uma prótese dentro da veia, na minha artéria da perna femoral. E eu fiquei no hospital, indo no hospital todos os dias, depois fiquei internado, uma coisa que durou mais de 2 meses. E eu consegui perceber, no mundo real, a vida do corpo, assim como
uma árvore, você falou que está criando roseiras, eu também tenho uma roseira de rosas amarelas que está florida, né? Mas é isso, né? Então, a medicina, entre outras coisas na vida, nos ajudam a cuidar da vida, né? Quando eu falo isso, as pessoas acham que é discurso vazio, né? Mas eu tomo remédios todos os dias para diabetes, para questão vascular e para esquizofrenia, sei lá, uns 4, 5 comprimidos todas as noites, para cuidar da minha vida. E aí eu acho muito legal eu estar vivo e eu poder pensar, eu poder buscar, eu poder... E os problemas que aparecem, eu tenho que fazer um exercício para melhorar, para ser menos reativo, né? Então, eu acho que para mim, né, quando eu falo da Unifesp, essas possibilidades, né, se construiu numa equipe de saúde mental, né? E também em ajudar outras pessoas ou conviver com outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico. E somos pessoas muito diferentes, com todos os amigos que eu tenho muitos amigos que vivem com esquizofrenia e outros com transtorno afetivo bipolar, ansiedade, depressão. E muita gente que não tem diagnóstico nenhum. E eu não vejo diferenças assim muito grandes, porque todos nós somos comuns, temos uma base comum de afeto, de sentimento, de buscas, de questões práticas do dia a dia, né? Então, você falando do seu paciente que você é uma referência no mundo real para o quanto ele está bem e o quanto ele está se afastando de estar bem, né? Eu tenho essa experiência muito clara com a minha psicóloga, com a minha psicanalista. Houveram momentos da minha vida, nesses últimos 20 anos, e em função dos sintomas mesmo da esquizofrenia, de desorganização, de se perder da realidade, falando de estar sintomático, que o único lugar seguro para mim no mundo era o consultório da Cláudia. Ali eu sabia que eu podia, a realidade ali eu poderia falar. Tudo que estava me invadindo, ela estava do lado de fora. Isso é um trabalho, assim, uma grande competência como psicólogo e como pessoa, né? Sim. E aí, assim, né, essa questão da subjetividade, né? A gente pode falar de intersubjetividade, entre quem cuida e quem recebe o cuidado. Sim. Eu acho que, falando de saúde mental para todos, talvez as construções de saúde mental passem por isso, né? Sim. Né? Pensando que muita gente está se deparando com questões de saúde mental sem ter nada antes. A pandemia trouxe muitas questões para as pessoas, né? De convívio familiar e outras coisas, né? Eu passo para você. Mas eu acho que você tem razão, o Jorge. Eu queria primeiro destacar uma coisa antes de falar da pandemia. A primeira coisa que eu queria destacar é que você falou uma coisa super bonita. A medicina trata para a vida, não é isso que você falou? A frase que você falou? Acho que foi essa a frase. Se a medicina não tratar para a vida, ela não interessa. Ela só interessa se ela tratar para a vida. Porque a vida, ela é mais que o corpo. Claro. A vida inclui o corpo, mas a vida, ela não se restringe à dimensão do corpo. Então, a vida implica uma outra experiência, não é? Que é uma experiência mente-corpo-ambiente, porque a vida também não se dá sem o ambiente, que é a relação com o outro. Então, acho que você falou uma coisa muito bonita, e é essa medicina que me interessa. Eu não tenho interesse por outra medicina, nem quando eu vou atender um paciente diabético com o meu aluno. Porque é justo isso. Eu não quero que o meu aluno fique pensando só se a glicada do paciente está X, Y, Z. Eu quero que o meu aluno possa se abrir para ouvir essa narrativa tão apavorada de alguém que recebeu o diagnóstico e está achando que está entrando no portal da morte, sabe? Porque isso pode ser tão doloroso quanto a própria diabetes, a glicada lá em cima, e tudo mais, e todos os comprometimentos que a diabetes pode trazer, que a gente sabe que são gravíssimos, que você que está experimentando isso agora está vendo os riscos, mas
o que a pessoa vive quando tem um diagnóstico desse também é da ordem da saúde mental, e eu quero que meu paciente, que meu aluno médico possa se dedicar, pelo menos, a prestar atenção nisso, né? Sim, Acho que isso é uma coisa muito bacana que você falou da medicina, e da medicina que eu acho que tem um certo universo de médicos que tenta transmitir isso sim. para os seus alunos e realizar isso com seus pacientes, não é? Realizar isso com um encontro com os pacientes, né? Assim, né, o que você fala, Herotildes, é muito interessante e muito importante. E essa nossa conversa, que é atípica nessas entrevistas que eu estou fazendo, e as pessoas que estão nos vendo, e muitas delas, porque as pessoas chegam até mim pela minha relação com a saúde mental, né? Sim, sim. As pessoas que estão com questões de saúde mental, ou de bem-estar interior, ou com questões que não conseguem lidar, seja por um luto diante da Covid, por questões de relacionamento familiar que complicou muito, questões com trabalho ou falta de trabalho, ou questões com elas mesmas, estarem deprimidas ou ansiosas. Para mim, é muito gratificante conversar com você sobre essa parte de dentro do tratamento de uma maneira tão... Já começou pela subjetividade, pela minha, pela sua. Isso, quando você procura alguém para te ajudar, não é um aplicativo de inteligência artificial, tal, tal, tal. É uma outra pessoa, né? Eu acho Sim. que e poder falar isso para as pessoas. Nós podemos nos ajudar. Eu escutei uma frase, não sei, há muito tempo, né? Que o ser humano é o único animal que cuida do semelhante. E eu fui olhar no mundo animal, Bacana não isso. tem essa história de, sabe, se É dedicar a cuidar bacana. do outro, né? Então, acho que é por aí. Eu passo para você de novo a bola. Eu queria só falar mais uma coisinha que eu fiquei pensando, que você falou da pandemia algumas vezes, eu não fiz nenhum comentário, eu sei que você vai dar uma aula agora, então vou falar bem rapidinho para a gente encerrar. Eu acho que a pandemia nos colocou em passes muito desafiantes, Sei. porque para a nossa subjetividade, porque ela desorganizou. A nossa relação com o tempo e com o espaço é outra, Sim, né? sim. E isso exigiu um novo Jorge, uma nova Erotildes, uma nova relação de mim com meu companheiro, com minha casa. Eu tomei posse da minha máquina de lavar, da minha cozinha, porque agora sou eu que cozinho a minha comida. Sei, sei. Então, isso me modifica o meu corpo, não é? Então, eu usei, Jorge, uma batedeira que eu tenho, que eu ganhei, eu vi a notinha, em 1999, que eu nunca tinha usado. Não. Aí você fez um bolo. Bolo! Eu plantei as minhas roseirinhas, eu tenho uma roseira de cada cor, Sei, sei. maldizendo a pandemia, porque eu estou por aqui trabalhando para burro, nunca trabalhei tanto, ansiosa, porque esse mundo coloca a gente numa. Né? Por exemplo, meu pai tem 96 anos, eu fiquei 3 meses sem ver meu pai, Nossa, aflitíssima, tomei a decisão de ir à Vitória agora, estou indo todo mês, que a sei. gente já está. Vou morrendo de medo de infectar o meu pai, mas eu tive que tomar uma decisão dificílima. Meu Sim, pai pode morrer a qualquer hora, porque para ele 6 meses é muito tempo, eu não posso ficar tentando protegê-lo e protegendo a mim, escolhendo não vê-lo até a pandemia acabar. Então, são questões existenciais radicais, né? sim, sim. Que tem a ver com a subjetividade, que foi o que a gente começou. Então, assim, questões que eu nunca tinha vivido, né? Que eu nunca tinha me colocado, nem a minha batedeira, nem a vida do meu pai, nem a questão das rosinhas, que eu planto pequenas rosas, são aquelas Sei, pequenininhas, sei, sei. micro rosinhas, não sei se você já viu, não é rosa grande, não, são as Sei, sei. pequenininhas, vão bem num apartamento pequeno. Uhum. É isso. Bom, acho que são quase. Você está com 10 minutos para entrar na sua aula, né, Jorge? Mas assim, sabe, Letilde, eu acho que a nossa conversa, ela,
eu não pensei que a gente fosse entrar num universo tão cheio de coisas bonitas e saber também que a tristeza pode ser bonito quando ela é transformada em aprendizagem, né? Eu acho que é muito bacana. Você é uma professora que tem uma produção muito grande científica nos lugares que você trabalha, o FRJ, a Unicamp, né? E outras universidades, mas é muito gratificante ver o lado humano de quem escolheu fazer medicina e de cuidar das pessoas com transtorno mental. E eu deixo para você as palavras para encerrar nossa conversa. Olha, o Jorge, foi um prazer imenso estar aqui com você conversando, foi uma alegria. Eu tenho tido dias exaustivos. Eu sento na frente do computador às 8 da manhã, eu saio às 9 da noite, exausta. Eu estou trabalhando como nunca nessa pandemia, porque o trabalho invadiu a minha casa. Sei. E pela primeira vez estou tendo um encontro no computador que está sendo cortou o meu tempo linear, sabe? Sei. Muito bacana, muito obrigada por ter lembrado de mim, por ter me convidado para essa conversa. Eu espero que ela seja útil para o seu projeto, que tenha sido uma experiência também bacana para você. Estou muito grata por esse convite, fiquei feliz com essa conversa, vou sair animada no sentido da palavra ânima. Você me provocou com coisas bacanas que eu tenho andado muito cansada, muito desanimada, muito chateada com essa pandemia, embora eu esteja fazendo bolo para sobreviver e plantando as minhas rosinhas e tal, tenha resolvido visitar o meu pai regularmente, mas isso tudo tem demandado muito esforço, sabe? Esforço subjetivo, esforço de remodelação. E agora foi leve, foi bacana, para mim foi alegre, foi um encontro positivo. Muito obrigada, então, é isso que eu queria Sou eu que dizer. sou grato. Essa gratidão compartilhada É muito melhor, né, Jorge? com certeza. Muito grato, Erocílio, muito grato mesmo. E boa aula para você agora. Obrigado. Você tem um bom encontro com seus alunos. Com certeza.